chamados ao serviço. Muito bem, meus irmãos, Salmo de número 93 é a meditação dessa noite. Quero, mais uma vez, dizer da alegria de estar recebendo aqueles que nos visitam, estão entre nós como visitantes, que você possa retornar mais vezes. A Ludmila me avisou que estava indisposta, não estava passando bem, por isso também da ausência dela. Falando em Lud, ontem o Emerson fez aniversário, não deixe de dar um abraço ao Emerson, que Deus continue te abençoando, meu irmão, e a todos os aniversariantes desta semana, que Deus abençoe a sua vida e te renove em Cristo Jesus. Muito bem, Salmo de número 93, abra aí a sua Bíblia e vamos para a meditação desta noite. Salmo de número 93. Antes, aquele preâmbulo que eu gosto de fazer e que peço sempre que você tenha paciência para que a gente cimente alguns espaços antecedentes para que então a gente possa adentrar o sermão propriamente dito. Você sabe o que significa parâmetro? Parâmetro é referencial. Parametrizar é comparar a partir de determinada referência, determinado padrão. Sem parâmetros, a gente fica muito perdido em nossas análises. Por exemplo, isso é muito bom. É muito bom comparado a quê? Isso está muito bonito. Isso está muito bonito comparado a quê? Então, se a sua mãe ou o seu pai, se na sua casa não tem uma cultura de comida gostosa, aí você às vezes come uma comida fora e fala, que comida maravilhosa, porque o parâmetro é aquela que você está envolvido na sua cultura, né? Às vezes eu vou em determinados lugares e eu vou comer a comida e a comida está salgada. E aí eu já ouvi as pessoas falando, sim, tem muito cuidado para não carregar no sal. E eu penso, Jesus amado, essa comida está salgada. Não gosto de botar saleiro na mesa, não, porque tem cuidado com o sal. Eu fico pensando, Jesus amado. A pessoa está tão acostumada com a comida salgada que ela não percebe que aquela comida está salgada, né? A gente vai no supermercado e eu fico impressionado, as pessoas passando garrafas de óleo. Eu não estou falando quem está levando para o seu restaurante, não. Está levando para casa. Garrafas de óleo. 3, 4 garrafas de óleo para o mês, nas compras do mês. Eu fico pensando, Jesus amado, uma garrafa de óleo lá em casa dura, às vezes, 2 meses. Como que esse pessoal bota gordura, óleo, para fazer um copo de óleo, para fazer 2 xícaras de arroz? É muito óleo, eu fico muito impressionado com isso, né? Parâmetro. Se não parametrizar, você perde a capacidade de fazer juízo, de fazer análise. Eu que sou jovem há mais tempo, e vi o futebol da década de 80, eu fico vendo quem gosta de futebol hoje, pegando qualquer perna de pau e falando, esse cara joga muito, né? Eu penso, não. Mas qual é o parâmetro? Meu parâmetro é aquele time do Flamengo da década de 1980. Que timaço que era aquele, né? Aí eu olho aquilo e penso assim, já na década de 90, o Edmundo foi um bom jogador. Mas ele não é esse craque, pensava eu, na década de 90. E para a minha percepção, entraram os anos 2000 e piorou. Mas piorou para quem? Piorou para mim, que vi a década de 80 e achei que o jogo era muito mais bonito, né? E aí as pessoas não entendem por que eu não fico muito interessado em assistir jogo. Por quê? Porque eu acho muito feio. Acho muito ruim o jogo de futebol hoje em dia, muito ruim. Mas por quê? Parametrizado, referenciais. Faz com que eu possa olhar para aquilo que eu estou apreciando e considerando e perceber o quanto pode ser bom ou ruim. À noite de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre parâmetros. Na noite de hoje nós vamos considerar um parâmetro estabelecido num texto curtinho, mas que serve
como todo parâmetro para que a gente possa fazer análises mais precisas, mais corretas, mais perfeitas. Quando a gente não tem parâmetro, a nossa análise pode ser torta, confusa, equivocada. Quando eu estudava no Senai, e nem todo mundo sabe, né? Eu fui ajustador e torneiro mecânico, que nem o nosso presidente da República, né? Fui torneiro mecânico, ajustador mecânico, e estudei no Senai. E o meu professor dizia, não deixa cair esse esquadro no chão. Aí eu ficava com cuidado, né, com aqueles instrumentos de medição, de aferição, e ele dizia, não deixa cair o esquadro no chão. E aí ele dizia, um esquadro imperfeito não serve para nada. Por que é um esquadro? Um esquadro é um instrumento de medição para você verificar se a superfície está plana, para identificar se há o encontro correto do ângulo de 90 graus entre duas superfícies. Se o esquadro caiu no chão e está torto, para que ele serve? Para nada, porque você perdeu a capacidade de ter parâmetro. Por isso que nós precisamos tanto da lei de Deus, porque a lei de Deus é o parâmetro para toda a nossa vida, toda a nossa existência. Ele apresenta a sua verdade. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre parâmetros, já estamos falando, né? Para que a gente possa compreender. Quando eu estava treinando, exercitando, quando eu estava me preparando cognitivamente para compartilhar com os irmãos o sermão desta noite, eu lembrei do Renan Maia. E até pedi autorização a ele para falar dele já no preâmbulo. Porque o Renan Maia me possibilitou 2 momentos incomparáveis na minha vida. E eu perguntei a ele, você se incomoda que eu fale, Renan? E aí ele, com aquele jeito dele, né, falou, não, pastor, eu expliquei o que era, fique à vontade. Então, o que eu vou falar agora é com o consentimento dele. Eu já fiz muitos casamentos. E casamento é uma coisa bonita, né, irmãos? A cerimônia, a estética. Mas quando nós entramos na pandemia, Renan e Rebeca estavam com o casamento marcado. E aí aquela confusão, né, da pandemia, você lembra, né? É uma semana que se transforma em um mês, que se transforma num trimestre, né, Renan? E aí, o que vai ser daqui por diante? A gente ficou sem saber. E no meio disso estava lá marcado o casamento do Renan. E eu aliás, nós morávamos no mesmo condomínio. Ele ascendeu agora economicamente, foi para outro condomínio mais chique. Eu continuo pobre, né? E ele ascendeu. Agora está que nem um Otacílio, sabe, né, gente? Ele ascendeu, né? E agora não está mais no mesmo condomínio. Morava no mesmo condomínio, né? E aí chegou o dia do casamento. E aí, como nós vamos fazer o casamento do Renan? Vamos fazer na sala do apartamento de Renan e Rebeca. Com quem? Eu, Renan e Rebeca, mais 3, 4 pessoas, se tanto. Né, Renan? E pasmem, irmãos, foi o casamento mais bonito que eu fiz. Foi incrível. Porque não tinha decoração, não tinha vestidão de noiva, não tinha um monte de padrinhos, de madrinhas, não tinha um espaço decorado, não tinha músicos, né, Renan? Tínhamos nós e o Evangelho. E vou dizer para vocês, por causa dessa característica de exclusão de todos os outros referenciais, sabe o que aconteceu? O referencial da cruz se tornou gigante naquele lugar. Quando a gente esvaziou de símbolos
naquele rito, naquela cerimônia, de emblemas, tiramos todos os revestimentos possíveis, porque nada cabia ali, e o apartamento do Renan, assim como o meu, era minúsculo. Ficamos nós e Cristo. Que casamento lindo. De vez por outra eu falo isso para ele. Caramba, Renan, foi lindo aquela cerimônia. E quantas vezes você já não viu pessoas cantando músicas, entoando louvores a Deus, em reuniões, em várias igrejas, em vários lugares? Quantas vezes você já não viu os irmãos da departamento de música da igreja, em reuniões mais informais, alguém pega o violão, alguém pega um instrumento acústico, e a gente fica ali tocando, cantando. Quantas vezes você não viu aqui já corais, aqui em outras igrejas, lindos, todos são lindos. Mas o que eu vi naquele CTI, com o Renan, com aquele violão, cantando para a Rebeca, não tem comparação. Você não viu o que eu vi. Era o céu se abrindo. Era incomparável. O Senhor decidiu levar a Rebeca, mas aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Incrível. Incrível. Só quem viveu isso sabe a beleza daquele momento. Parâmetro. Por isso, na medida que a gente também vai vivendo mais, talvez por isso a gente vai ficando mais exigente, porque os parâmetros são ampliados. Ampliados. Exigente para identificação daquilo que de fato é exuberante, é belo, porque você vai ampliando os seus parâmetros. Imagina o mineiro que lá do interior de Minas, que sonha em ver o mar do Rio de Janeiro e nunca o viu, e chega e alguém coloca ele ali no Grumari. Cara, é um espetáculo. É lindo demais. Depois, para encontrar outra praia, que nem Grumari, é difícil. Porque talvez a gente nem se dê conta quanto é bonito Grumari. No Rio de Janeiro, para mim, nada se compara àquilo. E se você ainda não foi em Grumari, incrível. Eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro sem ir a Grumari. É lindo. E aí o teu parâmetro explode. É colocado lá no alto. E agora, para parametrizar, ter outras coisas analisadas, o teu parâmetro passa a ser mais difícil, porque você colocou um referencial maior, melhor. Nesta noite, o que nós vamos ver é um parâmetro, Deus falando de si mesmo. E a minha esperança é que no final desta análise nós possamos ser capacitados por Deus para fazermos apreciações mais precisas a partir dos parâmetros de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tua graça e misericórdia. Obrigado por teu amor. Obrigado porque na cruz de Cristo fomos salvos. Não merecíamos, não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor que nos criou e o Senhor que, com justiça, nos afastou da sua presença, pela cruz de Cristo, o Senhor nos trouxe para perto, amando-nos e nos possibilitando te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. E é confiados no Senhor, somente no Senhor, que pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender com clareza a tua palavra. Retira, Senhor, do nosso meio os impedimentos, as distrações, e que o teu Santo Espírito
nos ilumine. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Como nós vamos fazer? O texto é pequenininho, né? Então, se eu demorar muito, é porque eu sou muito prolixo. Mas o ensino daqui, ou seja, o defeito é meu, então seja misericordioso, misericordiosa comigo. Temos aqui 5 versículos. E como nós vamos dividir didaticamente? Nós vamos dividir em 3 grupos de versículos. 1 e 2, 3 e 4 e, por último, o versículo 5. 1 e 2, 3 e 4 e, por último, o versículo 5. O texto diz assim: reina o Senhor. Reina o Senhor. E temos aqui a frase que é a diretriz para toda análise do texto. E, de propósito, a análise, a expressão é curtíssima. Reina o Senhor é uma sentença objetiva, absoluta. Não existe caos. Não existe caos. Não existe um mundo desgovernado, como que alguém perdeu a direção e não está mais com a mão no volante. Um carro sem freio desgovernado. Não existe o caos. Vou repetir. Não existe o caos. Existe uma expressão no grego que diz respeito do princípio teleológico. E o princípio teleológico quer dizer que em tudo há um propósito, em tudo há um direcionamento, em tudo há uma intenção. Então, Deus aplica o princípio teleológico em tudo que Ele faz, e Ele vai dirigindo toda a sua criação. A ideia do caos é a ideia de sem governo, de um mundo anárquico. A palavra anarquia quer dizer sem arque, sem governo, não arque, não governo, sem um princípio, um principal. Anarquia, a negação do arqué, do principal. Essa é a ideia da anarquia. Não existe um mundo anárquico. Existe um arqué, existe um governo, existe um principal. E quem é este principal? É Deus. Assim começa o texto. E eu não estou falando do cosmos, eu estou falando do cosmos, naquilo que nós nem conhecemos, irmãos. E a Terra, ela é pequenininha comparada com o Sol. E quando você compara o Sol com outras estrelas, o Sol não é nada. O que quer dizer que nós que estamos nessa Terra somos minúsculos. O universo é inalcançável. E foi Deus que criou. Eu não estou falando de uma fantasia. Outra coisa que eu lembrei, além do Renan, eu lembrei dos físicos, dos astrônomos. Eu gostaria de ser astrônomo ou ter na nossa igreja astrônomos físicos esta noite, para que pudesse falar mais do que eu sobre o universo, a grandeza, a beleza desse universo. Porque eu não consigo comunicar, retratar o tamanho, a dimensão, a complexidade do universo. Não consigo. O nosso irmão Jeff, ele gosta desse tema, universo, os astros. Então, depois você conversa melhor com o Jeff, que ele sabe um monte de coisa sobre isso, como não um especialista, mas um curioso, né, Jeff? Então, conversa com o Jeff. Ele estava falando outro dia que não sei daqui a quanto tempo a Terra e esse sistema vai explodir, mas conversa com ele, eu não sei sobre isso, não. Só introduzir o preâmbulo da conversa com o Jeff. O nosso físico astrônomo de plantão. É o que temos. Imagina o tamanho desse universo. Agora pensa no universo microscópico. Agora você vai para outra dimensão da realidade. Do universo, dos seres microscópicos, da vida microscópica. E existe um Deus que está governando tudo isso, sem que haja caos, desgoverno. É assim que o Salmo começa.
Parece muitas vezes, sim, parece que há desgoverno, parece que há caos, parece que o carro da tua vida, da minha vida, do universo, das coisas, dos acontecimentos da história estão indo numa direção para onde nós vamos. Eu não sei dizer, mas eu sei que Deus está no governo. E é a Bíblia que diz isso. E essa expressão, só no primeiro versículo, ela é suficiente para muitos desdobramentos. Reina o Senhor. Reina, o Senhor reina. Quer dizer que existe alguém no trono. Quer dizer que existe alguém no comando. Existe alguém. E preste atenção, gente, é uma pessoa que pensa, que sente, que sabe. E eu estou usando aqui parâmetros que nos foram comunicados, mas que nele é perfeito. Nós só sentimos porque ele sente. Nós só sabemos porque ele sabe. Nós só sentimos, sabemos. O que mais que eu falei? Não importa. Eu não vou lembrar. Mas nós só temos esses referenciais porque ele é o referencial. Ele é um ente, uma pessoa. Ele sabe, ele sente. Ele é a pessoa que está no governo, não é uma força impessoal. Não é isso. É uma pessoa. Vou repetir, é uma pessoa. E você só é pessoa porque ele é pessoa. Nós só existimos como pessoas, homem e mulher, porque ele é uma pessoa triuna, onde ele se relaciona com pessoas entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas no mesmo Deus, triuno. É uma pessoa, ou melhor, 3 pessoas. E esse Deus, ele sabe, ele sente, e conhece absolutamente tudo. Foi isso que ele disse para Jó. Quando Jó o questionou, ele perguntou, e começou a perguntar, e continuou perguntando, humilhando Jó. Porque Jó não sabia responder às perguntas acerca da criação que ele fazia a Jó. E Jó entendeu, então, o que ele estava dizendo. Então, em Jó 41:11, ele diz a Jó: quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir-lhe? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Então, Jó se cala. Porque ele estava diante do Senhor que reina. Não só criou, reina, governa. Continuemos ainda e perceba como esse texto vai estabelecendo parâmetros. Revestiu-se de majestade. Ele é o rei majestoso. O que quer dizer de um esplendor, de uma glória. O livro de Ezequiel começa, o livro de Isaías também, tentando mostrar como é esse Deus. Se você nunca estudou o livro de Ezequiel, estude os primeiros capítulos. Ezequiel fica tentando falar como que era, descrever a beleza, a grandeza. Uma comunicação limitada, porque é a comunicação de alguém limitada. Então ele vai descrever a beleza, a grandeza de um Deus que não tem como ser descrito. Não tem. Ezequiel tenta. Mas é uma tentativa limitada. O início do livro de Ezequiel não é uma descrição de Deus. O livro de Ezequiel é descrição possível de Deus. É o que dá. É como a gente costuma brincar e dizer, é o que temos para hoje. Como alguém limitado vai descrever alguém que é ilimitado? De forma limitada. Mesmo sendo, em última análise, a palavra de Deus, é uma descrição limitada, compreensível. Sabe quando a criança te faz uma pergunta e a resposta tem que ser complexa? Mas como dar uma resposta complexa para uma criança? Então você faz como? Você simplifica e fala o mais simples possível, para que caiba na compreensão do pequeno, da pequena. É o que temos para hoje. Quando você crescer, talvez você entenda mais. E eu te explico com mais profundidade. Por isso, Paulo vai dizer que agora nós vemos em parte, mas então veremos face a face. E aí você pode perguntar, então nós saberemos tudo acerca de Deus? Não,
porque ainda na eternidade seremos criaturas. E Ele, o Deus poderoso. Ainda haverá distinção entre nós. Por isso o texto vai dizer, reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Então perceba quantos atributos. Ele está dizendo que o Senhor é que governa, ele está dizendo que o Senhor é majestoso, e ele está dizendo que este Deus é o poderoso. O pastor Nerval, meu pastor, homem que a gente tem orado pela vida dele, que está enfermo, ele costuma dizer, ninguém tem poder. O único que tem poder é Deus. Deus simplesmente comunica do seu poder. Mas só quem tem poder é Deus. Isso é muito interessante, né, gente? Muito interessante a gente pensar que a gente fica dizendo, fulano fez um pacto com o diabo, por isso ele enriqueceu. O diabo deu a ele a riqueza que ele tem. E os crentes no Brasil são muito atemorizados com estas coisas. Isso é mau engano, irmãos. O diabo não pode dar nada para ninguém. Sabe por que o diabo não pode dar nada para ninguém? Porque ele não é dono de nada. Todas as coisas pertencem exclusivamente a Deus. Inclusive, tudo que somos e tudo que temos pertence a Ele. É isso que os versículos iniciais estão dizendo. Reina o Senhor, Ele governa, Ele se revestiu de majestade, Ele se revestiu de poder, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é o governo, Ele é. O versículo 2 continua falando a respeito dele, vai dizer, desde a antiguidade. Quando? Estamos aqui na antiguidade, tá bom? O texto é da antiguidade. O Salmo é escrito nos períodos históricos, se referindo a partir de um tempo da antiguidade, para nós, antiguidade. E quem está escrevendo o texto está na nossa antiguidade. E ele está dizendo assim, desde a antiguidade, desde sempre, desde que nós temos consciência, desde que se pode compreender, alcançar. É olhar no retrovisor para o tempo mais longínquo. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Desde sempre Ele é. Então, o tempo que nos permite variações e mudanças, este tempo não provoca isto neste Deus. Porque Ele é desde sempre, sem variação, sem sombra de mudança, majestoso, poderoso, o que governa, não muda. Ele não está sujeito ao tempo, porque também o tempo é uma criação dele. Às vezes as pessoas olham as minhas fotos e falam, engraçado, né? Você sem barba. Os comentários nunca param por aí. Os comentários, nunca. Você estava mais magro, né? Sempre tem aqueles comentários, né? Teu cabelo era preto, né, Hilton? E alguns ainda fazem comentários assim, não tira a barba não, porque sem a barba ainda piora a situação. O tempo desgasta. Tudo. Tudo menos a Deus. Porque o tempo é um instrumento dele, é uma ferramenta dele. Ele não sofre a ação do tempo. Ele é de eternidade a eternidade. Então, os 2 primeiros versículos nos trazem esta apresentação de quem estamos falando. Estamos falando de um Deus que governa, que é majestoso, que é poderoso e que não sofre interferência do tempo que Ele mesmo criou. O tempo está a seu serviço, o tempo é seu servo. Ele não serve ao tempo, mas o tempo serve a Deus. Moisés é tirado do Egito e é levado para Midian, e no tempo preciso, 40 anos depois,
Deus o chama. Nem 41 anos, nem 39, mas 40 anos depois que ele está em Midian, Deus o chama e diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Quando? No tempo certo. Porque ele sabe. Ele age com precisão. E o tempo é uma ferramenta dele. Pertence a ele. Agora nós vamos para o outro grupo de versículos. E depois de apresentar os atributos deste Deus, falando da sua majestade, do seu governo, do seu poder, da sua impossibilidade de ser diminuído ou sofrer dano com o tempo, a partir do versículo 3 e no versículo 3 e 4, o autor vai usar parâmetros terrenos da criação para dizer: está vendo isso? Está vendo como isso é grandioso? Está vendo como isso é poderoso? Está vendo como isso pode nos atemorizar? Parâmetros terrenos, comparativos, para dizer: Deus é maior que isso. É como num jogo de futebol você dissesse: está vendo esse jogador aqui? Zico jogava mais. Zico jogava mais do que ele. Ou quem sabe, aquele cantor, e você vai dizer: não, eu conheci um cantor que cantava mais. Por isso que eu lembrei do Renan no início. Porque diante de todas as minhas vivências e experiências, isso não é nenhum demérito para as demais experiências que eu vivi, essa teve um caráter muito especial, singular, por uma beleza exclusiva, circunstancial. Então, ele vai usar as nossas vivências, o que conhecemos, para dizer: sabe isso? Deus é maior. Porque a gente precisa de parâmetros. A gente precisa de referenciais, para que então a gente possa compreender o tamanho deste Deus, ou melhor, compreender um pouco melhor. Porque ele está trabalhando nos 2 primeiros versículos com ideias, com conceitos, com pensamentos. Agora ele vai tornar isso mais concreto. Ele vai comparar com coisas que são conhecidas, com a força do mar, com a força do rio, com as ondas que são gigantescas, com a inundação que o rio provoca, forças da natureza, para dizer: isso não é nada comparado com Deus. E é isso que ele vai dizer no versículo 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Você já viu esses vídeos que tem uma música? Já viu isso, né? Acho que pelo barulho da música alguns conseguiram lembrar, né? Apesar de eu ser horroroso com a minha memória musical, né? Ai, parece aqueles navios que fazem... Não é isso? Não é isso, Gabriel? Aí faz... Dá medo daquilo, né? Fica imaginando navios gigantescos, pescadores, e a água parece que vai cobrir. Parece que o oceano, parece não é maior, e o barquinho está ali sobrevivendo. É disso que ele está dizendo. Sabe, o poderoso mar, Deus é maior. Sabe, o rio que vem e que toma em enchente, inunda tudo, inundando tudo, tira as casas, tira as vidas. E que fazem, tanto o mar quanto os rios na enchente, no dilúvio, fazem barulho, arrastando coisas e que gera medo. O que o salmista está dizendo é: Deus é maior. Se nos primeiros versículos ele apresenta ideias para que a gente possa pensar, elucubrar, imaginar, conceituar, idealizar a respeito de quem é esse Deus, agora ele está pegando coisas ao redor, ele está olhando ao redor, coisas poderosas que podem amedrontar, que podem tirar vidas, coisas que de alguma forma podem ser incontroláveis. Ele está dizendo: Deus é maior. O salmo
todo trata com parâmetro. Todo o tempo. Para quê? Essa é a pergunta. Para quê? O Salmo quer nos ensinar algo. O Salmo quer nos trazer o esquadro. O Salmo quer nos trazer a referência, para que as nossas análises possam ser mais apropriadas, corretas. Para que a gente não fique parametrizando a partir de coisas falíveis, limitadas, menores. O Salmo nos apresenta o padrão, o maior referencial, o maior parâmetro, para que então a gente possa, na nossa pequenez, parar e fazer análises mais precisas. Não eu acho, eu penso, talvez. Mas a partir desses referenciais, a gente possa chegar a conclusões assertivas, absolutas. Absolutas. Que talvez não sejam tão precisas, meticulosas, mas que serão suficientes para que a gente possa ter uma visão geral mais aperfeiçoada acerca da nossa própria existência, porque Deus está comunicando parâmetros eternos. E o versículo 5, final, fala acerca de como ele é diferente de nós. Distinto, como ele é separado, como ele é o outro. Só existe um outro, que de fato reina, tem poder, não está sujeito ao tempo e é majestoso. É o mesmo a quem nós nos motivamos a vir a este lugar para adorá-lo. Só Ele é o Senhor. Ele é o motivo de estarmos aqui. Aliás, a Bíblia fala que Ele é o motivo e a sua misericórdia de não sermos consumidos. Nós fomos salvos porque o outro nos amou. Não há ninguém que seja um igual que poderia nos retirar da condição em que estávamos. Precisava ser um outro capaz de ir no império das trevas e nos arrancar, e nos trazer para o império do Filho, o império do amor. Só o outro. Porque o igual a você e a mim é incapaz de resolver o seu próprio problema, a sua própria condição, a sua própria miséria. Porque ele é igual a você, ele está morto. Falávamos isso aqui na quinta-feira, né? E João Guilherme estava aqui, filho dos nossos irmãos Antônio Carlos e Geis. E João fez uma observação sobre isso. Ele disse, muito interessante o que João falou. Ele falou, é interessante, pastor, pediu a palavra e falou, a gente que é nascido num lar cristão, de verdade, a gente acha que é melhor que as pessoas. E é duro e constrangedor, João falou. Né, Rose? Rose estava aqui, ele disse. É duro a gente perceber que a gente é tão miserável quanto qualquer outra pessoa. E a religião engana os nossos corações. E a verdade é que nós somos corruptos, que nós somos inimigos de Deus como qualquer outra pessoa. João falou com suas palavras aqui. E isso nos tira o tapete. Porque só o outro pode nos salvar. Só o outro pode nos resgatar. Só o outro, que é majestoso, poderoso, que reina, pode estender a mão. Porque ele é mais poderoso do que o mar, do que os rios. E o versículo 5, então, termina o Salmo dizendo, fidelíssimos são os teus testemunhos. Calvino e alguns outros comentaristas replicam esta ideia, dizendo que ele não está só falando de fidelidade, ele está falando da importância
possibilidade de Deus errar naquilo que ele acabava de comunicar. O que ele está dizendo é: eu carimbo, eu ratifico, eu confirmo. O que eu estou dizendo é verdade. E qual é a garantia? Eu sou a garantia. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Ele não está falando da minha santidade, da sua santidade. Ele está dizendo que ele, a casa do Senhor, é um lugar diferente, é um lugar separado. Ele é o outro. A NVI traduz de uma outra forma. A NVI diz que a santidade é o ornamento da casa do Senhor. Este Deus não é como eu e você, é como nós somos. A santidade, o aspecto do separado, ele é o outro. A NVI diz: a casa do Senhor é ornamentada pela sua santidade. Por quê? Porque ele é escolhido, ele é separado, ele é o outro. Ele não é como nós somos. O Salmo fala o tempo todo a respeito dos atributos de Deus. E, por último, termina dizendo: ele é fiel, o que ele está falando é verdade. E este Deus é distinto de você. Por quê? Porque a casa dele, a morada dele, talvez fosse a melhor tradução, a morada dele é revestida de santidade, de perfeição. Não há erro, não há equívoco. Agora pense, irmão, terminando o Salmo, para que Deus instruiu o povo para escrever nesta canção e cantá-la todo o tempo? Para quê? Para cultuar a Deus, para render tributos a Deus, é verdade. Mas há um aspecto didático, para que a gente, olhando para essa canção, que não temos mais a melodia, possamos aprender com ela. O que Deus está nos ensinando é parâmetro. O que Deus está dizendo é que Ele está no governo. É que Ele é majestoso. Quando olhamos para esse texto, à luz de toda a Bíblia, podemos pensar: por que esse Deus me amou? Uma coisa eu sei, irmãos. Não foi porque eu mereço. Mas esse Deus me trouxe para junto, me reconciliou, me religou a Ele. Agora eu sou essa pessoa religada em Deus. O Evangelho nos faz isso. Nós, e falávamos aqui quinta-feira sobre isso, né? E por isso João Guilherme falou o que falou. Nós não somos bons, nós não merecemos. Porque essa pessoa decidiu me amar na cruz. Por quê? Eu não tenho essa resposta. Mas eu posso fazer duas conclusões, pelo menos, acerca dos parâmetros estabelecidos no Salmo de hoje. E assim a gente conclui. Olhando para esse texto, olhando para Deus e as suas promessas, eu posso concluir que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Eu posso ter a convicção plena, porque Ele me garante, em Apocalipse 21, que chegará o tempo onde toda lágrima cessará, porque Ele, esta pessoa, enxugará do meu rosto, do nosso rosto, e não haverá mais morte. E como Ele diz, fidelíssimos são os teus testemunhos, não há possibilidade de haver erro. Então, em meio à minha dor, essa é a primeira conclusão, eu olho para o parâmetro e penso: é por enquanto.
Então, você que está em sofrimento, em angústia, em dor, em amargura, você pode olhar para esse parâmetro, os testemunhos fidelíssimos de Deus, e ter a convicção plena: há algo perfeito que me aguarda, e toda dor é por enquanto. Parâmetros eternos diante de vivências e circunstâncias temporárias e passageiras. Porque ele não está submetido ao tempo, mas você sim. E a sua dor e o seu sofrimento é por enquanto. Mas eu também posso chegar a uma outra conclusão: que toda alegria é passageira, é pequena, diante daquilo que nos aguarda. A própria Bíblia e os testemunhos dele são fidelíssimos, me garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está reservado para a igreja do Senhor. Então, este parâmetro eterno, este parâmetro perfeito, este parâmetro que não vacila, como o texto diz, ele está se apresentando a nós como parâmetro diante das circunstâncias e da limitação da nossa vida. E ele está dizendo: é por enquanto, é por enquanto, é por enquanto. Não há desgoverno. Eu estou conduzindo você para o encontro triunfal. Então, diante do teu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, lembre-se, é por enquanto. E diante da sua alegria, diante da sua felicidade, saiba, há algo muito maior, muito melhor que te aguarda. E isso deve nos levar a perceber que, como diz o próprio Jesus no Sermão do Monte, não precisamos ficar por demais angustiados, ansiosos, porque vai passar. Mas não pense, por outro lado, que o reino, qualquer que seja o reino terreno, é o destino final. Porque também a alegria é por enquanto. Por isso não é incomum que a gente viva momentos de alegria, de euforia, momentos de satisfação, de gozo. E como diz o pastor Neval, citando novamente, ele diz que depois de uma tempestade vem sempre outra tempestade. Por isso que também não é incomum que depois de um tempo de alegria, de satisfação, de gozo, venha problemas, lutas, dificuldades, morte. Porque tudo aqui é passageiro. Mas o Salmo de hoje nos traz o parâmetro perfeito. E ele está dizendo: o Senhor reina. E eu termino dizendo, por isso que João vai dizer que a graça joga fora o que, irmãos? O medo. Alguém que é esse Deus, revestido de majestade, de poder, que reina, está conduzindo a igreja. Não estamos à deriva. E a minha oração, a minha esperança, é que você possa ser lembrado pelo Espírito Santo com este parâmetro eterno em meio às suas vicissitudes passageiras. Vou repetir. A minha esperança é que estes parâmetros eternos sejam lembrados, vivificados na tua mente e no teu coração, em meio a vicissitudes passageiras. O que é o absoluto não são as tuas vicissitudes. Ele é o parâmetro. As suas vicissitudes mudam, variam.
Ele é o parâmetro absoluto. Que o Senhor encha o seu coração com os parâmetros eternos do Deus majestoso. Que o Senhor nos abençoe.